Boa tarde, minhas irmãs. Graça e paz. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Eu quero também agradecer ao pastor Judiclei, à igreja, à Pronobis, pelo convite para participar dessa conferência. E é uma alegria muito, muito grande para mim, de verdade, poder também estar com a minha esposa. E, enfim, o Judiclei já apresentou a nossa família aqui para vocês. E antes de trazer a mensagem aos irmãos, eu gostaria de recomendar 2 livros da Pronobis para vocês. Um especial é sobre uma mulher chamada Maria, que, para mim, é a maior inspiração para todas vocês mulheres e para todos nós homens nas Escrituras. E o James White escreveu esse livro aqui, tentando trazer de uma maneira muito especial a figura de Maria, conforme a Bíblia nos apresenta a figura de Maria. E nós vivemos num tempo em que, no nosso meio evangélico, a gente tem uma concepção, às vezes, distante dela, às vezes por causa de um pré-conceito que a gente tem, por causa de algo que chamamos de idolatria, ou mariolatria, ou algo assim. E temos dificuldade, ou às vezes ficamos um pouco incomodados, eu não vou dizer de todos, eu não fico, mas eu sei que tem muita gente que fica, quando se fala de Maria, como se não pudéssemos falar dela, não é? Mas quando nós estudamos o que as Escrituras falam dessa mulher e como ela foi escolhida por Deus para nos trazer a água da vida, para nos trazer o Salvador, e como o coração dela sempre foi submisso a atender à vontade do Senhor, a gente tem muito que aprender com a vida dessa serva do Senhor, muito. E nesse livro, James White, o autor, ele também fala dos excessos, porque por um lado a Bíblia fala muito bem, e nós devemos tê-la também como uma heroína da fé, como um exemplo, como tantos outros que a Bíblia nos dá. Na galeria dos heróis da fé, lá de Hebreus 11, embora ela não conste ali, e nem todos estão ali, mas sem dúvida nenhuma ela é um exemplo para você e para mim também. Ele também aponta aqui uma série de excessos e erros que têm sido cometidos ao longo da história com relação à figura dessa mulher, colocando-a como se fosse o próprio Deus, como objeto de idolatria e outras coisas mais, com os quais, obviamente, todos os cristãos devem ter cuidado pelo fato de nós não vermos isso em nossos irmãos durante os primeiros séculos do cristianismo, nos quais eles a admiravam e amavam e dela cuidavam até que ela falecesse, no caso o apóstolo João, mas não fazendo aquilo que, infelizmente, hoje alguns cristãos fazem. Então, esse livro é excelente para que você veja o equilíbrio a respeito dessa mulher nas Escrituras. E mais um apenas, esse 12 Mulheres da Reforma, da Rebecca van Dudevart. E são histórias que encorajam e fortalecem a fé. Quando a gente lê sobre a Reforma Protestante, o movimento também pós-reformador, a história dos puritanos, normalmente se trata de homens. A maioria foi encabeçado por homens, não é? E foram eles que mais escreveram, que mais estiveram à frente de movimentos. E às vezes se passa a impressão de que não existiram mulheres ali também influenciando, trabalhando, escrevendo e sendo uma bênção para a igreja. E esse livro mostra exatamente esse outro lado, registrando 12 mulheres especialíssimas da Reforma Protestante que servem de inspiração para todos nós, não somente mulheres, mas para todos nós. No sentido de vermos pessoas que passaram por dificuldades, por momentos que muitos de nós não passamos, momentos de perseguição, momentos de luta, momentos de avivamento, momentos muito especiais, e vidas que o Senhor usou para a sua glória de uma maneira excepcional. Então, através desse livro, você vai ver um pouco da feminilidade bíblica na vida dessas mulheres nesse período especial, do início da Reforma Protestante, um pouco depois. Então, eu quero deixar essas 2 recomendações, tanto esse livro do James White, quanto esse da Rebecca van Dudevart. Acho que é assim que fala o nome difícil dela. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Eu gostaria de convidar vocês a que abrissem suas Bíblias comigo, por favor, no livro de 2 Reis, capítulo 22, por favor. E eu gostaria de orar com vocês. 2 Reis, capítulo 22. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse momento tão especial em que podemos nos unir para podermos meditar na Tua Santa Palavra. Obrigado por tudo aquilo que a Naná já trouxe e que tem edificado a cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que nós temos de poder nos encontrar no final de semana para nos debruçar sobre a Tua Palavra e estudar de um modo especial
os temas que aqui têm sido propostos. Que mais uma vez agora, pela tua bondade e graça, o Senhor prepare os nossos corações para receber a tua palavra. Que ela seja como uma semente que possa produzir vida e frutos dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de ler com vocês o 2 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 8. Eu peço que vocês me acompanhem, por favor. 2 Reis 22, a partir do versículo 8. Então, o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu relatório, dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras desse livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito ao nosso respeito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikva, filho de Harás. Ulda morava na cidade baixa em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Digam ao homem que os enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra esse lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz. E os seus olhos, não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram esta resposta ao rei. Meus irmãos, eu gostaria de falar hoje à tarde para vocês sobre a vida de Ulda. Você não falou sobre a Ulda não, né, Naná? Ok. Ontem à noite, eu e a Rosana estávamos em Campinas esperando para vir para cá, e a gente assistiu pela internet a pregação, e aí, qual a minha surpresa? Que o texto foi exatamente o que eu preparei para pregar amanhã de manhã. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? E boa parte do tema que eu falei, não é possível. Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí o que o Judy Clay me falou, você passe a madrugada preparando o seu sermão. E eu, sim, senhor. Foi o que eu fiz, né? Muito bem, meus irmãos. A história de Ulda é uma história fantástica. Ela viveu na época do rei Josias, que foi um dos poucos reis bons na história de Judá, do Reino do Sul, depois que o reino se dividiu. Antes que Israel e que Judá fossem levados para o cativeiro. De modo especial, o reino de Judá, onde Josias, que começou a reinar com 8 anos de idade, e, enfim, que reinou com até quase 30 e poucos anos de idade, e assim faleceu. E ele foi um rei bom, ele foi um dos poucos que mandou destruir todos os altares que foram feitos a outros deuses, que mandou destruir todos os livros de ocultismo, os cultos, mandou matar os profetas de Moloque, que queimava crianças, né? Os judeus traziam crianças, e ele queimava essas crianças em honra ao deus Moloque. Foi o próprio Salomão que construiu
altar e o templo de Moloque em Israel. Havia altares a Azerá, que é uma outra divindade sírio-fenícia, a Baal, a Baalins, postes ídolos. E o povo judeu adorava tudo isso e também o Senhor, que criou os céus e a terra. E todos os reis praticamente seguiram todas essas divindades. E no tempo de Josias, a coisa já estava tão longe da verdade, tão bagunçada, que nem mesmo o livro da lei, a palavra de Deus, era conhecida por eles. Foi quando então, num determinado período, o rei Josias, com cerca de 25, 26 anos de idade, ele pede que sejam feitas algumas reformas no templo de Jerusalém, o templo de Salomão, o primeiro templo. Esse templo já existia nessa época há cerca de 300 anos, mais ou menos. A gente está falando aqui do período de mais ou menos 620, 615 antes de Cristo. Eles foram levados para a Babilônia mais ou menos em 600 a.C. E Salomão construiu por volta de 900 a.C. Então aquele templo já tinha mais ou menos 300 anos. Mas eles tratavam com tão pouco caso que Josias, que tinha um coração temente ao Senhor, e foi um dos poucos, dos mais de 20 reis que passaram pelo Reino do Sul, você não coloca numa só mão reis que temeram ao Senhor. Josias foi um desses. E ele se preocupou também em restaurar a casa de Deus. E ele fez com que as pessoas trouxessem tudo que fosse necessário: ouro, prata, madeira nobre, tecidos nobres, tudo aquilo que havia sido prescrito pelo próprio Deus e que já deveria constar no tabernáculo e depois no templo também. E quando eles estavam lá mexendo na construção, eis que o sumo sacerdote, chamado na época Ilquias, ele achou o rolo do livro da lei, o livro da lei, que na época era um rolo, né? E provavelmente do livro de Deuteronômio, porque eles guardavam em rolos diferentes, 5 rolos, de Gênesis a Deuteronômio. Porque o conteúdo daquilo que é dito a partir de então nos lembra muito o livro de Deuteronômio. Então daí muitos dizerem que provavelmente é o rolo do livro de Deuteronômio que eles acharam. Mas pode ser que eles tenham achado todo o Pentateuco, não é? Mas o fato é que quando ele achou aquilo, o próprio sumo sacerdote não soube o que fazer com aquilo. Ele entregou para o escrivão. Esse rapaz que o rei mandou falar com o sumo sacerdote. E ele leva de volta esse livro para o rei, Josias, novinho, não é? 20 e poucos anos de idade. Ele lê para o rei e o rei rasga as vestes, entra em contrição e ele conclui: olha, se isto é o que Deus disse, e há tanto tempo isso não é ensinado, e eu sei que o nosso povo está vivendo justamente do jeito que esse livro nos ordena não viver, o que a gente pode esperar é que a destruição será iminente. Como Isaías, como Jeremias, que era contemporâneo dele, não é? Estavam pregando, tudo isso vai acontecer, se a gente não se arrepender. E é quando eles levam esse livro a uma pessoa que o rei mandou levar e que deveria interpretar e nos dizer da parte do Senhor algo a respeito da nossa vida e daquele livro. E é aí que entra Hulda na história. Hulda é a mulher que a corte do rei de Israel, do reino de Judá, procura para poder então pedir a ela, diferente de muitos outros casos, porque Hulda é a única profetisa, única, em 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Crônica. Antes dela, a única mulher que se destaca nessa posição é Débora, que viveu antes dos reis existirem em Israel, no período dos juízes. E quando nós vemos o período em que Débora viveu, nós percebemos como o povo de Israel estava tão longe. E Deus levantou essa mulher e a usou. Mas aqui no caso, o fato deles terem levado este livro para ela e o pedido do próprio rei àquele ou aquela que pudesse temer ao Senhor, que era reconhecido por todos como alguém realmente temente ao Senhor, foram até ela. Mas antes da gente entender o texto, eu quero ler ele parte a parte com vocês. De que maneira isso pode pode trazer lições para a nossa vida, especialmente para esse tema, que é o nosso tema, não é? Como a sociedade molda o que você é sem você perceber. Por que eu escolhi esse texto? Porque quando a palavra de Deus é esquecida, como aconteceu no tempo de Josias, e no tempo de Amon, antes dele, e no tempo de Manassés, que foi o pior de todos, antes dele, foram os reis que o antecederam, que foram reis terríveis, que fizeram coisas terríveis e abomináveis,
de assassinato, de matar crianças e, enfim, cultos a outros deuses, coisas terríveis, não é? Quando a palavra de Deus é esquecida, a cultura ao nosso redor, ela assume o papel de moldar o nosso coração. E foi o que aconteceu no reino de Judá nos períodos anteriores à descoberta ou à redescoberta do livro da lei. E o que a gente vê aqui é que Deus, em sua graça, no período do melhor rei do reino de Judá, o rei Josias, ele chama uma mulher para discernir a voz de Deus em meio ao caos. A gente vive hoje também imerso a uma cultura que tenta definir o que é beleza para a gente. Vocês não tentam, e quando eu falo vocês, eu estou dizendo de um modo geral, todas as mulheres cristãs de todos os lugares, e os homens também. Nós não buscamos definir beleza baseados naquilo que as Escrituras nos ensinam. Sem que nós percebamos, imersos na cultura em que estamos, nós somos influenciados. E a cultura meio que define o que é beleza. O que é um bom corte de cabelo, como o Judy Clay disse para quem tem. O que é uma boa roupa, o que é um bom sapato, o que é uma boa maquiagem, o que é um bom vestido. A cultura nos define, a ponto de redefinir, às vezes, a nossa própria identidade. Da gente não saber quem nós somos à luz das Escrituras e nós concordarmos com a voz que nos vem pelas pessoas com as quais nós convivemos e também pela cultura dentro da qual nós estamos, e pessoas que tentam nos influenciar e moldar a nossa própria identidade, relativizando a verdade. A ponto de, se a Bíblia dizer algo a respeito de você, você relativizar aquilo, colocando no mesmo pé de igualdade aquilo que outras pessoas dizem a respeito de quem você é. E o mais perigoso de tudo é que isso tudo acontece sem que você e eu percebamos. Isso é muito sutil. E Israel vivia exatamente assim no tempo de Josias. A religião era uma coisa externa. O povo até se considerava o povo de Deus, mas aquilo para eles era uma coisa tão assim abstrata. Era uma roupa que eles vestiam, era uma casca, mas não possuía miolo, não tinha conteúdo no coração deles. O coração era moldado por idolatrias, idolatrias do seu tempo, idolatrias dos cananeus, da cultura dos cananeus, dos amores dos cananeus, não só dos deuses dos cananeus, até que algo acontece. Até que algo é encontrado e uma mulher é levantada. Vamos então voltar ao verso 8, 2 Reis 22, verso 8, que diz: Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã. Esse Safã era o escrivão do rei Josias, que foi mandado pelo rei Josias, para falar algumas coisas sobre a reforma lá do templo. E aí o sumo sacerdote disse: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Você imagina ficar séculos dentro de uma igreja sem Bíblia. E de repente, depois de 200 anos, o pastor da sua igreja disser: olha, eu achei aqui uma cópia do Novo Testamento, só que eu não sei o que fazer com isso. Porque faz muito tempo que no nosso país ninguém tem, nem lê isso. É isso que está acontecendo aqui, é algo extraordinário. E nem o sumo sacerdote sabia o que fazer com aquilo. E Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório dizendo: seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo na casa do Senhor. Isso é referente à reforma que tinha que acontecer lá no templo, né? Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Eles nem tinham noção, porque não é um livro, é o livro da lei de Moisés. É a palavra de Deus. Mas para eles isso estava tão desconhecido que ele disse: é um livro. E Safã o leu diante do rei. Ou seja, o povo tinha um templo, o povo tinha rituais, o povo tinha encontros, o povo tinha eventos, mas o povo não tinha a palavra. E isso é assustador, porque para nós também é possível a gente estar na igreja, é possível a gente estar trabalhando, servindo, participando de eventos, nos encontrando, dando a vida pelas coisas de Deus, sendo ativos nas coisas do reino de Deus e ainda assim sermos moldados pela cultura e não pelas Escrituras, não dando lugar a elas na nossa vida. Vocês lembram de Romanos 12, 2? Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, nós lemos assim.
Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões, deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, sem a palavra de Deus, a gente não sabe o que é bom, a gente não sabe o que é perfeito, a gente não sabe o que é agradável. A gente é moldado pelo mundo, mas a gente não pode ser moldado, a gente tem que ser conformado, tomar a forma daquilo que Cristo pensa, daquilo que é a mente do nosso Salvador. E a ausência da palavra não cria vazios. A ausência da palavra cria substitutos para a palavra de Deus na sua vida e na minha. Não é que você vai ficar vazio de Deus e vazio da palavra. Você nunca fica vazio, ninguém fica. Mas nós substituímos Deus por outros deuses. E substituímos a palavra por outras verdades que nos são aconselhadas pela cultura, pelo tempo em que a gente vive, por aquilo que a gente assiste na televisão, por aquilo que a gente lê nas literaturas, por aquilo que a gente ouve de pessoas com as quais a gente se aconselha ou com as quais a gente conversa. Uma outra referência importante é Amós 8:11, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Nós precisamos orar para que esses dias venham sobre o nosso país, para que as pessoas não tenham só fome de pão e sede de água, mas que tenham fome e sede da palavra do nosso Deus, porque é ela que muda a nossa vida. Aí no versículo 11 de 2 Reis 22, seguindo lá no texto, nós lemos que quando o rei, ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Ou seja, ele ouviu as palavras do livro, e aqui já não é mais um livro, é o livro da lei, e ele entende isso, e ele rasga as suas vestes. Ou seja, quando a palavra volta, ela confronta a gente. Porque tudo aquilo que havia moldado a nossa mente até então, percebe-se errado. E a gente vê que nós estávamos num caminho equivocado. E a palavra, ao nos confrontar, abre os nossos olhos. E o rei se vê confrontado. A palavra expõe o nosso coração. Ela expôs o coração de todos os judeus. A palavra quebra ilusões que a gente tem nessa vida, e os judeus estavam cheios delas. E Josias percebe, nós fomos moldados por aquilo que é errado, por anos, por décadas. Pelos reis que me antecederam, pelos sumos sacerdotes que antes de mim vieram. Nós permitimos que a cultura dos povos no meio dos quais nós estamos nos moldassem. E nós nos entregamos, e tudo isso porque nos esquecemos e nos afastamos das palavras do nosso Deus. Irmãs, muitas crises espirituais são, na verdade, momentos para despertar. Momentos difíceis que a gente passa, de crise, muitas vezes emocional, mesmo espiritual, esses momentos de vazio e de crise, muitas vezes são momentos bons, nos quais Deus permite que a gente chegue para que a gente possa despertar para a palavra novamente. Depois de tanto tempo longe da palavra, foi para ela que eles voltaram no seu momento de maior crise da história, porque eles estavam prontos para serem entregues aos babilônicos. Nabucodonosor estava para vir com Nebuzaradã para levar todo Israel para 70 anos de cativeiro na Babilônia. É a palavra de Deus que nos transforma. Agostinho de Hipona, no livro Confissões, ele diz que a palavra de Deus não é ouvida corretamente quando não fere o nosso coração. Você só sabe que ouviu verdadeiramente e leu verdadeiramente as Escrituras se estas feriram o seu coração. Se elas feriram os seus sonhos, se elas feriram as suas vontades, o seu eu, os seus planos, as suas imaginações, as suas vaidades, as suas coisas concretas, aquilo que você tinha por certo. Quando a palavra fere tudo isso e você descobre que você está errada, aí então você tem um encontro. E esse encontro é perturbador, mas ele é restaurador, porque a palavra que fere também cura. Ela também sara, ela restaura e nos traz
para mais perto do Senhor e nos faz mais parecidos com o nosso Salvador. Mas continuando no texto de 2 Reis 22, agora nos versos 12 a 14. Então o rei, deu ordens a Ilquias, o sacerdote, que era o sumo sacerdote, a Aicão, filho de Safã, que era o escrivão que leu para ele, a Acbor, filho de Micaías, a Safã também, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor. Percebam que eles não querem consultar um profeta, eles querem a consulta do Senhor. Josias queria a palavra do Senhor pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras desse livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem segundo tudo que está nele escrito a nosso respeito. Ou seja, Josias sabia que as profecias que estavam vindo durante tempos, com relação ao que aconteceria com Israel, de fato iriam acontecer. Porque eles estavam distantes da palavra. Embora frequentando o templo, praticando os rituais e, teoricamente, vivendo uma vida correta. Eram pessoas boas, ninguém falava mal deles. Eles eram aparentemente gente de Deus. Mas Deus não os conhecia, Deus não os reconhecia. E quando Josias reconhece essa verdade, quando ela o fere, quando ela o confronta, quando ela o desperta, ele pede a esses homens, ao sumo sacerdote, a seu escrivão, Safã, o filho dele, a outros, vão consultar ao Senhor. Mas vamos consultar quem? Está todo mundo perdido. E é então que eles se lembram de uma mulher, cujo marido trabalhava como uma espécie de senhor que cuidava das roupas dos sacerdotes no templo. Ele era um servo no templo. E a mulher dele, por alguma razão, muito temente a Deus, o livro conta um pouco mais da história dela, da vida dela, depois vocês podem ler mais o contexto, desse texto menor que nós lemos. Ela era uma mulher temente a Deus, e é surpreendente que estes homens procurem a ela. E eles vão a Ulda e a chamam de profetisa. A palavra de Deus a chama de profetisa. Por que será? Bom, a gente vê de modo claro naquilo que ela vai dizer depois, que ela é uma mulher que não foi moldada pela cultura daquela época. Ela não era como as outras mulheres do seu tempo. Num mundo que era absolutamente dominado por homens, num contexto que estava absolutamente corrompido pelo pecado, pela idolatria, pela imoralidade sexual e pelo assassinato de recém-nascidos, que era aquele contexto em Jerusalém, Ulda era uma mulher firme, Ulda era uma mulher teologicamente clara, o que é uma coisa surpreendente, porque o livro da lei do Senhor havia sido perdido. E ela era uma mulher espiritualmente sensível, dadas as respostas que ela deu a esses homens, para que eles levassem de volta ao rei. A gente vê esse tipo de linguagem lá em Provérbios 31, quando se fala da mulher sábia, não é? Da mulher, lá de Provérbios 31. A mulher, como é que se fala mesmo? Virtuosa, não é? Lá em Provérbios 31, versos 25 e 26 dizem assim: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. A gente vê isso em Ulda. João Calvino, comentando esse texto de 2 Reis, capítulo 22, diz que Deus frequentemente levanta pessoas inesperadas para restaurar a verdade negligenciada. Não havia homem em Israel que pudesse ser boca de Deus naquele tempo. Isso não é diminuir mulheres. Isso também não é dizer que qualquer outra coisa a respeito dos homens, senão que Deus vê o coração das pessoas. E ele viu o quanto aquela senhora era temente a ele. E ele quis usar a boca dela para trazer, ou pelo menos tentar, trazer a verdade de volta a Israel. Voltando então ao texto de 2 Reis 22, nos versos 15 a 17, nós lemos: e ela lhes disse. Vamos prestar bastante atenção nas palavras de Ulda. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Perceba, não é um conselho dela, porque ela não tem conselho para dar para ninguém. Aliás, pastor nenhum tem conselho para dar para ninguém. Nenhum profeta tem conselho para dar para ninguém. Todos que temem a Deus e conhecem a sua palavra, dizem, assim diz
o Senhor, não é a minha palavra, não é o que eu acho. É isso que todos os profetas estão a dizer por todo Israel, por toda Judá. Mas assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desse livro que vocês acabaram de ler para mim também. Digam ao homem que os enviou a mim, ou seja, ao rei Josias. Assim diz o Senhor, eis que trarei desgraça sobre este lugar, sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, por me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Ou seja, Uda não suaviza a mensagem, ela não pretende ser benquista, ela não se adapta à expectativa, como muitos profetas e profetisas faziam na época também. Ela não negocia com o erro, como Manassés e Amon, reis anteriores ao jovenzinho Josias, fizeram no passado. Assim como Josias queria fazer tudo certo, restaurar todas as coisas, e diante de ter ouvido o livro da lei que foi lido, rasgou as vestes, quebrantado, e pede para que alguém interprete aquilo. Alguém temente ao Senhor e que conheça ao Senhor. Uda também não, ela não flexibiliza. Ela não foi moldada pela cultura. Ela não é uma mulher que foi moldada pelo seu tempo, pelos cananeus, pela vida deles, pelas expectativas deles, pelos prazeres deles. Ela foi uma mulher moldada pela palavra de Deus. Hoje existe uma pressão também, não é? Para a gente suavizar o pecado, como era naquela época. Talvez não seja tão errado assim. Afinal de contas, nós somos o povo escolhido de Deus. Mas não é errado nós temermos ao nosso Deus e queremos fazer um ou outro ritual para uma outra divindade que é mais específica para nos abençoar numa outra área da vida, como, por exemplo, Baal com relação à colheita, à plantação, à fertilidade, ou às vezes até mesmo para a gente possa ter um filho que a gente está tentando há tanto tempo e não consegue. Vamos fazer um ritualzinho para Baal e Astarote, quem sabe eles não nos deem esta graça. Mas a gente continua indo para o templo. Ou seja, a gente suaviza o pecado. É isso que eles faziam. Eles não levam a palavra de Deus a sério. Como muitos hoje, quando ouvem certas pessoas em muitos lugares dizendo, olha, eu sei que a Bíblia fala sobre isto ser pecado, mas não é bem assim também, não é? Isso é uma coisa daquela época. Esse livro está cheio de erros. Você tem que repensar a respeito. Ou seja, nós temos que relativizar a verdade. Será que só a palavra de Deus é verdade? Não é possível que seja assim. Um jornalista da minha cidade ficou muito famoso semana passada no Brasil inteiro. Eu recebi isso em todos os grupos de pastores, não é? Recebi isso também em vários veículos de mídia. Ele só era conhecido ali no interior de São Paulo, onde a gente mora. E é muito famoso e muito malquisto. Mas isso é outra história. Aí, de repente, ele decidiu falar tudo o que ele pensa a respeito das Escrituras. E ele disse, esse livro, aí eu nem vou repetir aqui, porque ele fala uma coisa totalmente desagradável, mas é ridículo. Esse livro aqui é tudo cheio de baboseira. Isso daqui já foi mudado tantas vezes. Isso aqui é coisa de idiota. Eu tô aqui suavizando, porque ele falou coisas muito piores, tá? Isso é uma desgraça. As igrejas são uma desgraça, são o ópio do povo. Isso tem que acabar. Esse negócio de Bíblia tem que acabar. Esse negócio de igreja tem que acabar. E eu tô falando aqui só algo bem suave. Eu não sei se vocês viram isso, né? Esse jornalista e essas frases todas. Pois bem, ele mora pertinho de casa. E ele mora na minha cidade e ele é um personagem complicado. Muitas pessoas pensam isso da palavra. A palavra está cheia de erros. Bom, e aí você talvez caia na tentação de concordar com essas palavras, com essas pessoas. Por quê? Porque você não conhece a palavra. E você não ama a palavra. E você não pode amar aquilo que você não conhece. Como você não conhece, quando alguém vem e fala a respeito dela, você negocia com aquilo que foi dito. Realmente, talvez ela esteja cheia de erros. Afinal de contas, não é? 2000 anos de história, será que ninguém mexeu nisso daqui? Papel aceita tudo. A igreja pode ter mexido, reis podem ter mexido. E aí você, que não conhece a palavra, que nunca estudou a história da igreja, que nunca estudou os manuscritos, que não conhece a fundo e às vezes não conhece nem a superfície. Você fala, eu também acho.
Eu também acho que a Bíblia está cheia de erro. Normalmente é nessa superfície, ou às vezes nem nela, que a gente se enamora com esses absurdos que são ditos a respeito da palavra de Deus. E a gente cai na crença de certas coisas, e isso é o que, senão a substituição do nosso Deus por outros deuses da nossa época. Nós não temos deuses como naquele tempo, mas nós temos os deuses desta época, que são o relativismo, que é exatamente isso que eu estou dizendo aqui. Você relativizar tudo, não existe verdade, tudo pode ser verdade, pode ser que esteja cheio de erro, pode ser que tal pecado não seja pecado, pode ser que aquilo seja só daquela época, e você se molda. E a Bíblia dá o nome de idolatria a essa conformação do seu coração ao espírito do tempo que a gente vive. Porque você vê alguém na televisão, você vê alguém no seriado, você vê a vida de uma certa pessoa e você quer espelhar aquilo na sua vida. Você vê a vida de alguém nas redes sociais e você quer ter aquela vida. E a Bíblia diz que quando aquela vida não é uma vida bíblica, você está colocando a vida de alguém que não teme ao Senhor no lugar do Senhor, porque no teu coração o que você realmente quer é ter aquela vida. É ter aquele nome, é ter aquele marido, é ter aquela posição, é ter aquela fama, é ter aquelas oportunidades, é ter aquela beleza, é ter aquilo. O nome disso é idolatria. É termos o nosso coração moldado, adaptado, não pelo Evangelho, mas moldado pelas coisas desse mundo. Hoje a pressão é muita, né? Muita. Vamos suavizar o pecado. Vamos relativizar a verdade. Vamos adaptar o Evangelho. Ao Evangelho mais alguma coisa. E não só o Evangelho. Lá em Gálatas 1:10, o apóstolo Paulo escreveu: será que eu procuro agradar a Deus? Agradar o favor das pessoas? Não é o favor de Deus. Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria um servo de Cristo. A gente não está nesse mundo para isso. O puritano John Owen escreveu que aquilo que molda o coração governa a sua vida. Continuando no texto de 2 Reis 22, depois que Uda disse tudo o que disse, temendo a Deus somente, ela continua: mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Veja, ela não estava ali na presença do rei e ela não ouviu daqueles homens o que o rei falou. Mas o Espírito do Senhor estava na vida dessa mulher, a ponto dela dizer palavras que ela não conhecia, coisas que ela não havia presenciado. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor. Quem está dizendo aqui é o Senhor, não é ela, pela boca dela. Mas quem conhece o coração de alguém? Não é eu ou você, Uda ou qualquer outro. É o Senhor. Mas usando a vida dela, o Senhor diz: visto que o seu coração, dizendo isso para o rei Josias, se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra esse lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas, chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso, deixarei que você morra e seja sepultado em paz. Ou seja, em paz você morrerá e em paz você será sepultado. E os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram esta resposta ao rei. O texto é mais longo, existe uma porção anterior a esta e posterior a essa que eu recomendo muito que vocês depois leiam para conhecer toda essa história. Ela é maravilhosa. Mas é interessante as palavras dela, não é? Porque o teu coração se enterneceu, porque você se quebrantou, porque você se arrependeu, porque você entendeu. Ou seja, Deus, ele viu Josias. Deus, ele responde ao quebrantado de coração. Ele atende àquele que se abre à sua palavra e se arrepende diante da sua palavra, mesmo no meio a uma geração que está moldada pelo erro. Deus, ele age em corações sensíveis à palavra, quebrantados e arrependidos diante da palavra. Como o Salmo 51, 17 diz: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Minhas irmãs, quero concluir dizendo que se você não é intencionalmente moldada pela palavra de Deus, se você não é
intencionalmente, deliberadamente moldada pela palavra de Deus, você será inevitavelmente moldada pela cultura. Você jamais ficará num vazio. Eu quero deixar algumas aplicações. Primeiro, discernir o que está te moldando. São perguntas que você precisa fazer a si mesma constantemente e que eu também preciso fazer. Discernir o que está te moldando. São as redes sociais que nos moldam. Alguns têm mais tranquilidade com isso, mas outros têm uma dificuldade enorme com isso. Não só com o tempo que gastam ali, mas com aquilo que alimenta os seus corações por meio daquilo que vem ali. E que nem sempre é o que as Escrituras nos ensinam a respeito da vida de alguém. Você precisa discernir o que está te moldando. Redes sociais. Será que são os padrões de beleza da nossa época que podem se tornar um ídolo também no coração de algumas pessoas? São as opiniões dos outros, opiniões populares. Nós temos essa tentação de querermos ser moldados pelo que as pessoas estão pensando da gente, estão falando de nós, estão dizendo de nós. Quem está definindo quem você é? É a palavra de Deus? Ou são todas essas coisas? Uma segunda aplicação prática, espero que seja prática, é não apenas discirna o que está moldando o seu coração, suas vontades, seus planos, mas também se pergunte, eu tenho estado centrado na palavra? Será que eu tenho feito a leitura intencional da palavra? Será que eu tenho meditado nela? Será que eu tenho contemplado a Deus na beleza da sua santidade após lê-la? Ou a vida devocional é a leitura de uma página somente que eu gasto ali 20 segundos lendo e depois mais 1 minuto orando e fiz o meu tempo com Deus? Ou será que eu tenho mais? Ou será que eu leio, depois releio aquela mesma passagem bíblica, depois volto a ela novamente, depois fico meditando naquilo, falando comigo mesmo, porque meditar é isso. A palavra hebraica para meditação, ela é a mesma para ruminação. Sabe os animais ruminantes? É isso que o Senhor espera de nós quando meditamos. Ruminar é você ficar com aquilo, sabe, na tua boca, um tempão. Sabe quando a Nutri fala, olha, mastiga 70 vezes, ou mastiga até virar água. Aquele pedaço de carne, aquele arroz e feijão, aquilo tem que ficar uma pasta, uma sopa. Aí você engole. Então você vai colocar na boca, vai soltar o garfo e a faca. E vai ficar. Vai demorar, mas você vai comer menos, porque vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais ficar ali. E aí então, enfim. Imagine fazer isso com uma palavra. É a mesma palavra que é usada para meditar. Antes, medita na sua lei de dia e de noite. Salmo 1, verso 2. É você ter pequenos textos da palavra no coração e na mente. É ter pequenas histórias. Histórias de Jesus que estão no Evangelho que você já conhece. E você passar momentos do dia pensando naquilo, depois pensando de novo, depois você abre lá para ler aquela história, depois você fecha a Bíblia e pensa mais um pouco. E depois você pega um diário, escreve algumas coisas, perguntando coisas a respeito da sua vida. Você para você mesma. E aí então você pode escrever uma oração, porque é algo especial quando você ora, escrevendo e vendo e ouvindo. Você está ouvindo, você está usando quase todas as tuas sensações, as suas áreas sensoriais em algo, e o poder disso ficar gravado em você é muito maior. Uma coisa é você falar. Outra coisa é você falar enquanto escreve, falar baixinho. Outra coisa é você escreve não no computador, nem no celular, mas é com uma caneta, um papel, na mão, num papel. Depois você guarda e esconde. É você e Deus aquilo lá. E pede para alguém muito próximo o seguinte, olha, quando eu morrer, você queima. Porque aquilo não é para ninguém saber, é a sua história com Deus. É onde está a tua vida com Deus. Eu tenho um monte desses caderninhos lá em casa. Escreva as suas orações. Olhe para aquilo.
Depois de algum tempo, volte a ler tudo aquilo. Veja o teu progresso com Deus. Ouça, fale e depois se aquiete. E fique ali alguns momentos de contemplação. Contemplação é ficar quieto. E a gente tem uma dificuldade com isso. Quieto. Sem falar nada. Sem ler nada. Sem orar nada. Sem pensar nada. É quase insuportável. Mas tente. É óbvio, como você passou um tempo pensando, lendo, meditando, escrevendo, orando, é óbvio que o que vai, sem pensar em nada, você não vai conseguir. Mas no esforço pelo silêncio e na solitude, o que vai ficar na tua cabeça são apenas as lembranças daquilo que você agora há pouco meditou, sobre o que orou e que o Senhor falou. E isso vai te trazer para mais perto de Cristo, vai moldar o seu caráter, porque é no secreto. É no deserto, é no silêncio que Deus molda o nosso coração. Para que nós sejamos, num período em que todos estão distantes do Senhor, nós sejamos alguém que possa servir ao Senhor. Como Hulda foi usada para servir ao Senhor num período em que ninguém estava aí para a palavra. Na verdade, haviam perdido a palavra do Senhor no próprio templo. Em terceiro e último lugar, cultive a identidade em Cristo. A tua identidade não está em teu corpo. Se eu perguntasse agora quem é você, o que você responderia para mim? Quem é você? Você não é o seu nome, tá? Você diria, eu sou a Rosana Trevisoli Porte. Não, isso não é você, isso é o seu nome. Quem é você? Ah, eu sou filha do fulano. Não, você não é isso. Quem eu sou? Não. Sou brasileira também? Não, não é isso que te define. Moldados do pó, nos diz as Escrituras. E enquanto nós estamos com o sopro de Deus em nós, nós vemos, mas a hora que o sopro for, nós voltamos ao pó. Aqui eu não sei se há, na cidade de vocês tem, mas onde nós moramos, lá quando dá tempestade de terra, graças a Deus que vocês estão livres disso. Lá quando dá tempestade de terra, o céu fica vermelho. Mesmo às vezes eu estando em casa, os nossos filhos em casa, ela liga, ela fecha a janela, fecha a porta, fecha tudo. Porque senão, a hora que bate aquele vento nos canaviais e nas zonas rurais ao redor da cidade, é um chão vermelho ali, né? Aquela terra vermelha muito produtiva para laranja, cana-de-açúcar e tudo mais, café. Aquilo levanta uma terra, meus irmãos, vocês vai até na nuvem. Terra, e aquilo venta e vai para onde o carro, casa, a pessoa na rua fica coberta de terra, porque a hora que o vento passa, a terra cai. E aí é um caos, E aí a gente tem que limpar a casa, limpar o carro, se limpar, é terrível. Mas isso é a nossa vida. Nós estávamos na terra, Deus soprou, a gente está aqui, ó. A gente está no ar, voando. A hora que o sopro for embora, para onde a gente vai? Para o pó. Então você não é o pó que você carrega. Você não é aquilo que a cultura tenta dizer para você que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você é a imagem e semelhança do teu Criador e você só vai ver que você tem sentido nessa vida quando você voltar a cultivar ou dar à sua alma que veio de Deus, é esse sopro que veio de Deus, aquilo que a tua alma foi criada para receber. É isso que dará sentido e alegria. Porque tudo mais passa. Nós passaremos.
E quando tudo passar, nós estaremos com Ele. Porque dele veio o sopro que nos fez almas viventes. E Eclesiastes 12 diz que quando o pó voltar à terra, o Espírito voltará a Deus que o deu. E obviamente ele vai dar para esse Espírito o destino que ele quiser. Mas é aqui, enquanto este pó tem sopro, tem vento que está te mantendo ativo sobre a terra, que nós precisamos voltar os nossos corações para a palavra e temer somente ao Senhor e não sermos moldados pela cultura e pelo espírito do tempo em que nós vivemos. Permita que a palavra te confronte. Permita que a palavra te dê identidade. Torne-se uma Hulda hoje, uma mulher que conhece a palavra, uma mulher que fala a verdade. Não importa as consequências. Fala com amor, obviamente, como a palavra nos ensina a sempre falar, mas não teme. Uma mulher que influencia as outras, aos outros, como Hulda foi usada, que não foge da vontade de Deus, que não suaviza a palavra e que não ignora até mesmo as consequências daquilo que você pode dizer ou testemunhar, porque você teme e ama ao teu Senhor. Israel esqueceu a palavra. Nós também muitas vezes esquecemos, nos afastamos, fechamos e a abandonamos. Mas Deus não nos deixou assim. A palavra nos diz lá no Evangelho de João que Deus nos deu a própria palavra, não somente a palavra escrita, também a palavra escrita, mas um dia esta palavra escrita se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Verbo de Deus, que se fez carne e veio morar em nosso meio. A cultura, ela forma a gente externamente, mas Cristo, ele transforma a gente internamente. Aquilo que quando o pó for para o pó, continuará existindo e será levado de volta para Ele, porque agora pertence a Ele, foi moldado por Ele, agora conhece a Ele, então o ama acima de tudo, por isso o seu lugar não será outro senão junto dele para todo sempre. Porque era Ele o amor que nós mais tínhamos. Uma pergunta final. Você está sendo moldada sem perceber por esse mundo? Ou transformada também intencionamente por Deus, buscando a Ele todo dia? Tome cuidado com essa sociedade que tenta nos moldar, mesmo sem que a gente perceba. E tenha na vida dessa senhora, chamada Hulda, um exemplo claro de alguém que não se rende a outra coisa senão a palavra do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti com os nossos corações sinceros, reconhecendo que tantas vezes fomos moldados sem perceber, moldados por vozes, moldados por padrões, moldados por expectativas que não vêm de Ti, moldados por coisas que a gente aprendeu no passado com outras pessoas e achávamos que era verdade, depois descobrimos que não era. Ó Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos por quando ouvimos mais o mundo do que a Tua palavra, por quando buscamos identidade em coisas passageiras e por quando nos conformamos com este século, com este mundo e esquecemos-nos de quem somos em Cristo. Ó Deus, assim como no tempo do rei Josias, quando a Tua palavra foi redescoberta, faz também em nós um despertamento verdadeiro. Rasga, Senhor, não as nossas roupas, mas os nossos corações. Que a Tua palavra nos confronte, nos quebre, mas também nos purifique e nos reconstrua segundo a Tua vontade. Levanta, Pai, nesta geração, mulheres como Hulda, firmes na verdade, sensíveis à Tua voz, corajosas para falar o que é certo, mesmo quando o mundo diz o contrário. Forma em cada mulher aqui a identidade sólida em Cristo, que não dependa de aparência, aprovação, desempenho, mas que esteja enraizada no Teu amor eterno. Guarde-as, Senhor, no secreto do coração, nos pensamentos, nas escolhas diárias. Guarde-as, Pai, que ao saírem daqui, no término dessa conferência, não sejam como eram quando aqui chegaram. Mesmo amando o Senhor, que elas possam sair mais perto de Ti do que
quando essa conferência começou. Que o Senhor nos guarde para que nenhum de nós seja mais levado de um lado para o outro, mas que sejamos todos transformados pela renovação da nossa mente, para vivermos como luz em meio a uma geração confusa. E, acima de tudo, leva-nos de volta todos os dias para Cristo, a palavra viva, aquele que nos conhece, que nos chama, que nos ama e nos transforma de dentro para fora. Nós oramos assim, confiando na Tua graça, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.